Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Entusiasticamente Consciente. E é assim que eu começo o nosso vídeo, desejando a todos vocês, no agora, no dia de hoje, que vocês possam agir de forma entusiasticamente consciente. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, assim como eu prometi, eu vou falar um pouquinho sobre o Ho'oponopono. Por que eu digo um pouquinho? Porque esse é um assunto bem extenso e eu acredito que é um assunto bem legal de se conhecer de forma profunda. Mas, resumidamente, hoje eu vou abordar os pontos principais do Ho'oponopono e nos próximos vídeos a gente vai aprofundando, colocando relatos, muito bacana, tá bom? E também, claro, né, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, né, com essa técnica ou um método que pra mim, eu já disse e repito, é algo como estilo de vida, né, é algo que eu realizo na minha vida como sendo parte de mim e não uma técnica, né, algo que eu uso para me ajudar em alguma coisa. E sobre isso também eu vou falar com vocês. Bom, então, antes de começar a abordar o assunto Ho'oponopono, eu quero dizer que eu tô lendo um livro, né? Na verdade, eu terminei de ler, mas eu tô lendo novamente, chama Limite Zero. E esse livro abriu pra mim um entendimento muito mais profundo do Ho'oponopono do que apenas a repetição dessas 4 frases maravilhosas, que é: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. São 4 frases excelentes, maravilhosas, mas que, para o meu entendimento, ficavam um tanto quanto superficial, né? Foi após lendo esse livro que eu entendi a profundidade dessas 4 frases que eu quero aqui compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento e espero ajudá-los também nesse maravilhoso entendimento e compreensão que eu chamo de filosofia. Eu vou começar o vídeo falando então da abertura dele, né, do livro Limite Zero. Fala assim: prefácio, onde começa a paz? A querida Mona Simeona, criadora e primeira mestre do Ho'oponopono de identidade própria, tinha na sua mesa uma placa com os dizeres: a paz começa comigo. Pessoal, essa frase, que eu digo que é uma frase que tem que estar o tempo todo, né, com a gente, grudado na testa, né, na nossa mente, né, a paz começa comigo. É uma frase curta, mas ela tem uma enorme explicação e entendimento, porque realmente a paz começa comigo, dentro, interior, né? E exatamente isso a filosofia, né, o entendimento do Ho'oponopono. Bom, Ho'oponopono é uma palavra havaiana, de origem havaiana. Ho significa causa, Ponopono significa perfeição. Ho'oponopono é a cura de causas, né, para tornar tudo perfeito. Esse livro, Limite Zero, foi escrito pelo hipnoterapeuta Joy Vitale e o doutor psiquiatra chamado de Dr. Hugh Lin. É assim que ele gosta de ser chamado, mas o nome dele é Ihaliakala Hugh Lin. O que é exatamente o Ho'oponopono de identidade do ser? Como funciona? Então, eu vou ler alguns trechinhos do livro aqui e para poder passar para vocês da melhor forma possível. Bom, resumidamente, este livro, o Joy Vitale, quando ele escreveu, ele se sentiu inspirado em conhecer profundamente o significado do Ho'oponopono. Por quê? Porque durante um seminário, né, de hipnoterapeutas, ele conversando com um amigo dele, isso em 2005, ele comentou, um amigo dele comentou com o Joy, o fato de um médico psiquiatra ter curado uma ala inteira
de um manicômio criminal, de presos altamente perigosos, mas que eram presos, cometeram crimes, mas devido a doenças psiquiátricas, né? Sociopatas, enfim. Aí ele ficou muito intrigado em conhecer profundamente, né? Como assim, né? Ele curou uma ala inteira só aplicando o método do Ho'oponopono. Bom, não me estender muito no livro, mas ele foi até o Dr. Hill Lin, né? Encontrou e descobriu, né? Numa conversa com o Dr. Hill Lin, e o livro relata isso o tempo todo, que o Dr. Hill Lin só aceitou trabalhar nesse manicômio criminal desde que ele aplicasse esse método do Ho'oponopono, porque lá não parava médico nenhum, aliás, lá não parava funcionário nenhum, não parava psicólogo, psiquiatra, médico, enfermeiro e outras pessoas que trabalhavam nesse presídio, nesse manicômio criminal. Então, quando ele foi chamado para trabalhar, ele falou: eu vou com a condição de que eu não vou ter contato direto com nenhum dos presos e eu vou aplicar o meu método de cura chamado Ho'oponopono. Ok, eles aceitaram, né? E o Dr. Hill Lin, durante alguns anos ali, se eu não me engano, de 83 a 87 a 90 e alguma coisa, que eu tenho que ler no livro que eu não lembro, trabalhou usando esse método. Essa ala de presos foram curados, sem ao menos que o Dr. Hill Lin tivesse contato direto com todos eles. Como eles foram curados? Exatamente pelo método utilizado pelo Dr. Hill Lin, chamado de Ho'oponopono. E o mais interessante de tudo é que esse método Ho'oponopono só veio a conhecimento, vamos dizer assim, do mundo, né? Depois que o Joy Vitale escreveu esse livro e publicou esse fato que foi verdadeiro e está documentado, né? Aliás, todo o livro, todas as evidências e testemunhos aqui estão documentados, tá? Não é nada falado só de boca para fora. Pelo contrário, o Joy, não por não confiar, claro, confiou e acreditou exatamente no método do Dr. Hill Lin, mas ele foi até os locais para que ele pudesse ter material para poder escrever esse livro, que é maravilhoso. Existem outros livros ótimos e maravilhosos também do Ho'oponopono, mas eu gosto muito desse livro aqui, por quê? Porque ele é muito didático no entendimento dessa filosofia, ou dessa técnica, ou desse método, que é maravilhoso. Técnica essa que começou então com a Mona, onde ele faz a dedicatória, Mona Simeona. Ela foi a primeira pessoa a colocar essa filosofia, né, do Ho'oponopono, e o Dr. Hill Lin, ele adaptou o método. Então eu vou ler rapidinho um trecho aqui para vocês, ó. O método utilizado por Dr. Hill Lin é simplesmente dizer 4 palavras direcionadas a Deus quando somos expostos a qualquer situação na vida. Qualquer situação. Não é só situação ruim. Inclusive, situações que nós presenciamos e até hoje achamos que não éramos responsáveis. Então, esse início aqui que eu tô lendo para vocês já diz que o Ho'oponopono é um método, ou uma técnica, ou uma filosofia, onde você entende que você é 100% responsável por tudo aquilo que se reflete em sua vida. Aí vocês vão dizer assim: como assim? Tudo que se reflete em minha vida e 100% responsável. Como eu disse, eu vou resumir aqui para vocês, mas eu pretendo fazer mais vídeos falando sobre isso. Vou continuar lendo. Lembre-se, toda situação que vivemos, somos responsáveis e devemos nos libertar de qualquer memória ou programa que tenha nos levado a vivenciar aquela situação. As 4 palavras de purificação: eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, ou alguns falam obrigado, são frases de cura, adaptada pelo Dr. Hill Lin, que na oração original, a Mona Simeona, ela fazia uma oração só, original, mas
Com a convivência com ela, o Dr. Hyolyn, ele adaptou essa oração original por essas 4 frases que tem a mesma intensidade que a oração e a mesma, vamos colocar assim, finalidade de praticar essa técnica ou utilizar esse método, tá certo? Então, no momento que você fala ou menciona essas palavras, seja falando mesmo ou mentalmente, você entra num processo de cura interior que ressoa em suas memórias, ao qual você não tem ideia que elas ali existem. Por quê? Eu já disse nos vídeos anteriores que nós somos e refletimos aquilo que nós pensamos e sentimos, ok? E nós não temos ideia daquilo que está no nosso subconsciente. Eis o entendimento de identidade própria. Nossas memórias, aquelas que nós não temos ideias, e são milhares, costuma-se dizer que nós temos o quê? Para vocês entenderem um parâmetro. Nós temos na consciência 20 memórias que você pode trabalhar. Mas 20 milhões de memórias você não sabe, não tem ideia que elas existem e estão lá no seu subconsciente. Como eu disse no vídeo anterior, eu gosto muito do momento em que, quando o Joey entra no primeiro seminário do Dr. Hyolyn, o Dr. Hyolyn faz a seguinte pergunta: quando você tem um arquivo no seu computador, quando você apaga, para onde ele vai? Aí uma pessoa do seminário da plateia disse: para a lixeira. Ele falou: exatamente. Você não quer mais esse arquivo, você deleta, ele vai para a lixeira, mas continua lá, está na memória do seu computador. Assim somos nós. Nós temos memórias. Muitas vezes esquecemos dela, mas ela está lá. Você não tem ciência de qual memória está lá, mas ela está lá. E você reverbera em sua vida aquilo que está dentro do seu subconsciente. Então, a técnica do Ho'oponopono é uma limpeza de memórias para que você possa viver de forma plena, que você possa obter resultados na sua vida física, mas não baseados em memórias que te levam a agir, pensar e falar exatamente com aquilo que está registrado no seu subconsciente. E, num primeiro momento, né, quando o Dr. Hyolyn estava no seminário, o hipnoterapeuta Joey Vitale, que foi o que escreveu o livro, ele disse assim: como é que você, Dr. Hyolyn, curou a ala inteira sem ao menos tocar, né? Sem ao menos estar presente com cada preso ali, né? Psicótico. Ele disse assim, eu vou ler pra vocês: não os curei. Eu curei a parte de mim que permitiu que eles se manifestassem na minha realidade. Então ele disse assim: se algo se manifesta na minha realidade, é porque aquilo está mostrando o que existe em mim, certo? Não que ele quisesse matar ou cometer algum crime. Ele se coloca 100% responsável por aquilo. E a partir do momento que ele se purifica, que ele limpa nele essas memórias, automaticamente o outro, né, a divindade que está no outro, também trabalha nesse mesmo. Veja, uma coisa muito importante e está bem explicado aqui no livro: quando você usa esse método Ho'oponopono, a gente fala o outro, mas não é o outro ou você, é a energia que está em você. Porque você vibra, a sua vibração é emitida de forma como você sente, pensa e age. Então, a gente engloba tudo isso na palavra vibração. Então, você trabalha a sua energia vibracional, limpando em você, então, as memórias que estão lá contidas, que você não tem ideia que elas estão lá. Então, eu vou começar por alguns exemplos. Você tem uma dificuldade de relacionamento na sua vida. Então, você começa a fazer a limpeza das memórias e faz a pergunta: o que existe em mim que precisa ser curado para que eu consiga me relacionar melhor com as pessoas, ou até mesmo ter um relacionamento íntimo com outra pessoa?
Porque tem pessoas que não conseguem se relacionar. Exatamente, ela manifesta na vida dela a forma de ser, de viver, que as memórias que estão lá no seu subconsciente trabalham nessa pessoa. Então, o jeito dela agir, o jeito dela ser, o jeito dela falar, na verdade, nada mais é que um conjunto de memórias, né? E também crenças que estão enraizadas em seu subconsciente, ao qual necessita-se de limpeza e purificação. E a oração do Ho'oponopono, assim chamada pela Mona, ela, na verdade, purifica essas memórias. Então você pede a Deus, ao divino, né, que limpe em você memórias que você desconhece, que faz com que essa realidade seja refletida em sua vida. Outros problemas, problemas de prosperidade. Então você tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com dinheiro, né? De atrair o dinheiro para sua vida. Você trabalha duro, mas o dinheiro não vem, ou vem para pagar as contas. O que está em mim que é preciso curar para que eu possa viver de forma próspera na parte financeira da minha vida? Então você começa a pedir ao divino, a Deus, que cure em você aquilo que é o bloqueador de prosperidade na sua vida. E você começa, eu sinto muito. Você está pedindo para você, tá? Para sua energia. Eu sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata. Eu sinto muito por esse tempo todo não ter ideia de como trabalhar com dinheiro. Me perdoe por muitas vezes cometer ações que não eram prósperas. Eu te amo, eu amo você, você se ama, você se aceita e você é grato por todas essas experiências que estão refletidas em sua vida, que mostraram para você exatamente aquilo onde era necessário a cura. E o legal disso tudo é que ele deixa bem claro aqui, ó, o princípio fundamental do Ho'oponopono é você ser 100% responsável por tudo. E quando ele diz tudo, tudo quer dizer realmente tudo. Então, por exemplo, existe no meu ambiente de trabalho aquela pessoa a qual eu não me dou bem. A gente não... Alguma coisa entre nós não é legal, eu não gosto do jeito que ela fala, do jeito que ela anda, das coisas que ela, né? Então, o outro não existe. Esse método Ho'oponopono, ele é bem claro em explicar que o outro não existe. O que você vê no outro nada mais é que suas memórias sendo reencenadas, e você tem essa sensação de que a culpa é do outro, mas é você que tem esse sentimento, porque você trouxe com você as memórias de não gostar daquela pessoa. É você que tem a mitideza que aquela pessoa tem, ou é você que tem o egoísmo que aquela pessoa tem. Entenda, é difícil da gente ser responsável, mas a cura começa dentro da gente. A partir do momento que você se responsabiliza por qualquer situação ruim manifestada na sua vida, ruim e boa, mas vamos falar das ruins, né, as não desejáveis. Significa que se você é responsável por aquilo, você está curando essas memórias reencenadas através de atos e ações de outras pessoas. Lembrando, o outro não existe. Então, aquilo que você vê como problema é uma oportunidade de limpeza interior. E a partir do momento que você faz essa limpeza, pode apostar. Existem evidências e testemunhos que no próximo vídeo do canal eu quero falar disso pra vocês. Eu quero ler e compartilhar. Existem evidências de que depois desse processo de cura interior, nunca mais foi esses acontecimentos na vida foi reencenado. E eu gosto também de ler, eu vou ler uma coisa pra vocês que eu achei bem legal, de um livro que eu tirei, muito bacana, que fala sobre a repetição de coisas que acontecem na vida e a gente não entende. Então, algumas perguntas que vai fazer a gente pensar. Bom, primeiro, você já notou que algumas pessoas conseguem alcançar facilmente os objetivos e estar em paz, apesar do que acontece ao redor delas, enquanto muitas outras parecem lutar para dar cada passo ao longo do caminho? Qual é o segredo dessas pessoas, então? Ela não traz as memórias
né, negativas ou crenças que a afastam de ser exatamente alcançar facilmente os objetivos e estar em paz. Por um processo de limpeza ou por simplesmente não ter essas memórias, tá certo? Você nunca se perguntou por que parece que você tem problemas e eles se repetem sempre em sua vida, né? Padrões que se repetem? E, gente, isso em várias áreas da sua vida, na sua vida financeira, sua vida pessoal, no seu relacionamento no trabalho, com os amigos, com a família, com o seu marido, não importa, tá? Aquilo sempre vai sendo algo cíclico, né? Vai se repetindo muitas vezes de forma constante ou depois de um certo espaço de tempo você vai lá, revive aquilo tudo novamente. Se você revive, são suas memórias sendo reencenadas, não importa em qual campo da sua vida, mas suas memórias estão sendo reencenadas. E eu gosto muito também de uma parte do livro que o Dr. Hugh fala assim: quando você é acometido por uma doença, e geralmente é a doença, de todas as doenças, não importa se é uma dor nas costas e até um câncer, como você sabe se essas doenças são memórias reencenadas ou não? Aí o Joey disse assim: não sei. Aí o Dr. Hugh falou: exatamente, eu também não sei. Então, como você não sabe, é preciso curar essas memórias para que mais tarde elas não procurem você através de uma doença ou simplesmente manifestações desejáveis na sua vida. Entendem? E para terminar, para esse vídeo não ficar muito longo, e eu vou continuar ele no próximo vídeo porque tem muita coisa para falar, é que o perdão é para si, não é para o outro, tá? Quando você se perdoa, né? E claro, repetindo essas 4 frases, você está curando em você. Muitas pessoas relatam que choram, que sentem arrepio no corpo. É exatamente aí onde as suas memórias começam a ser liberadas, né? Você não sente mais o peso, né, físico e até espiritual de memórias que ficaram guardadas há muito tempo, desde o seu nascimento até os dias, né, atuais, que você começa a utilizar um método e você muitas vezes consegue, aí depende das evidências dos relatos, automaticamente ver efeitos positivos na sua vida ou durante esse processo de cura, tá? No próximo vídeo eu quero falar sobre o Ho'oponopono ainda, o uso do Japamala, né, as 108 repetições. É necessário fazer as 108 repetições? Então eu quero falar sobre isso e, claro, relatar mais um pouquinho sobre evidências do uso, né, desse método e continuar o livro falando um pouquinho desse conhecimento que é fantástico, tá? Se vocês estiverem interessados, eu vou colocar aqui no canal o arquivo em PDF do livro O Limite Zero para vocês baixarem, e vale muito a pena ler porque é um livro maravilhoso. As histórias ali contadas parece que você está vivendo aquilo realmente do jeito que está contando. E claro, existem coisas que você lê aqui e você reencena memórias, né, na sua vida e cai como uma luva para você. Aí você fala: poxa, como eu pude tanto tempo não entender certos padrões que se repetem na minha vida, e você começa a ter consciência dessa forma de olhar o mundo através das lentes, né, de Deus, curando em você aquilo que você achava que era o outro. Você não se vitimiza mais, você não se coloca na situação de vítima durante os problemas. Pelo contrário, você assume a responsabilidade e cura em você memórias que se refletiram através de problemas. Tá certo? Um beijo muito grande, espero você na continuação desse vídeo. Até lá!